O meu estágio foi realizado entre os dias 16 de dezembro de 2024 ao dia 28 de janeiro de 2025, totalizando 40 horas semanais e 216 horas ao total. O meu estágio foi orientado pela professora doutora Franciele de Oliveira e foi supervisionado pela médica veterinária doutora Aileen Paula Gemer Rodrigues, técnica agropecuária também formada pelo Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul. Eu realizei meu estágio em uma clínica veterinária especializada em cães e gatos de pequeno porte, e o nome da empresa se chamava Ailvet. Ela se localiza no centro do município de Três Cachoeiras, na Avenida Padre Risiane de Lai. Bom, aqui temos uma foto da empresa Ailvet. Ela está no mercado há 5 anos e hoje passa por um processo de ampliação, uma se tornar um hospital veterinário 24 horas. O primeiro da região, entre Osório e Criciúma. É uma clínica veterinária especializada no atendimento de cães e gatos. Bom, sobre a clínica, a gente tem a recepção, o ambiente onde os pacientes entram e é realizada a triagem, o atendimento, a entrada e a ficha de cadastro do paciente. Após isso, o procedimento padrão é conduzir o paciente e o seu tutor ao consultório, onde o animalzinho será devidamente examinado e o tutor terá as devidas orientações sobre as possíveis causas do problema apresentado e as possíveis soluções para esse problema. Aqui no fundo é a mesa onde o animalzinho é examinado e as duas cadeirinhas e o cabecinha do consultório. A sala do raio-x, a sala de exames, onde é realizado exames de ultrassom e raio-x. Aqui é a imagem no fundo, nós temos a imagem do raio-x e ali o computadorzinho onde saem as imagens. E o aparelho de ultrassom. Todos os exames são realizados nessa sala. Bom, sobre o centro cirúrgico. O centro cirúrgico é o ambiente onde aconteciam todos os procedimentos cirúrgicos da clínica, contando com uma mesa cirúrgica no centro, uma mesa instrumental, esse daqui da conta, equipamentos anestésicos contendo cilindro de oxigênio, o monitor cardíaco, a mesa de medicamentos e os tubos traqueais de diferentes tamanhos para intubação. Bom, a internação. A internação era um ambiente onde ficavam os animais antes da cirurgia e após a cirurgia para se recuperarem. Bom, no meu período de estágio, dentre os procedimentos que eu realizei e presenciei, eu destaquei alguns aqui. A vacinação e a limpeza de vaias, que eram procedimentos praticamente rotineiros. O acesso venoso, que é uma técnica de extrema importância, onde é utilizada para retirada de sangue, aplicação de medicamentos e aplicação de soro. A reposição dos materiais, como seringas, gases e soro fisiológico. Eu acompanhei também durante as consultas, onde o tutor recebia as orientações sobre o paciente. O auxílio no manejo dos animais, a clínica recebia alguns cães de grande porte e precisavam ser contidos e transportados de um ambiente para o outro. Aqui eu tenho assim uma imagenzinha da doutora Aileen, a minha supervisora, realizando um ultrassom de uma cachorrinha. E eu e a doutora médica veterinária Thay, a gente auxiliando, de conter o animalzinho. Aí, o processo de limpeza do pós-cirúrgico, a lavagem dos instrumentos e a esterilização. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, cirurgias, de maneira geral, existem procedimentos pré-operatórios, que são basicamente a coleta de material para exame, onde normalmente a gente coleta o sangue do animal através do acesso venoso para a realização de hemograma e bioquímica, que são exames de rotina. O EPA, que é a medicação pré-anestésica injetada de forma intramuscular, que é uma medicação que serve para deitar o animal, para deixar ele com um temperamento mais dócil antes de anestesiar, porque antes de anestesiar a gente precisa entubar. A indução, que é o ato de injetar o propofol pelo acesso venoso, o propofol é um medicamento anestésico, e a intubação, que é onde a gente utiliza o tubo traqueal
ele já tava com MPA, então ele estava muito mais tranquilo, ele não estava anestesiado ainda. Segura a garganta, puxa atrás, muito bem. Aqui eu fiz um videozinho com uma foto de um gatinho com acesso venoso. Um acesso venoso é uma técnica muito importante. E após a intubação, a gente acopla o equipamento anestésico no tubo traqueal e através dele passa o isoflurano inalatório, junto com o oxigênio. A cirurgia só começa após o anestesista se certificar que o animalzinho não possui mais nenhum reflexo. E durante a cirurgia, o animalzinho pode precisar de medicamentos transanestésicos, que são medicação utilizada quando o animalzinho começa a ter alguma alteração na temperatura, na pressão, nos batimentos cardíacos, ou ele começa a superficializar. Bom, eu presenciei a realização de vários exames, como a urinálise, um exame de análise da urina. Ele analisa, entre outros, mais os sedimentos presentes na urina do animal, bioquímico e o hemograma, que são exames feitos com a coleta do sangue, e radiografia e ultrassonografia, que são exames de imagem. Aqui eu trouxe algumas fotos dos exames. Ali na foto do meio tem um raio-x, ali embaixo o ultrassom. Aqui, esse laudo aqui é um laudo de um hemograma, e as outras imagens são imagens da análise de uma urinálise. Bom, durante o meu estágio também eu realizei 2 saídas de campo em 2 comunidades do município, a comunidade do Tatu e a comunidade de Chimarrão. Eu vou adentrar mais na visita que a gente realizou na comunidade do Tatu. Os tutores ligaram para a clínica dizendo que o cãozinho deles, o Thor, presente na foto, estava com um ferimento na cauda. A gente foi até a comunidade e lá a gente percebeu que ele tinha uma fratura, a cauda possuía os ossos expostos e tinha muita infecção. A gente teve que levar o cãozinho até a clínica e na clínica a gente optou por realizar uma caudectomia. Aqui é um videozinho de como estava a cauda dele antes, né, apresentando os ossos expostos. Como o animalzinho, a cauda do animal tinha perdido a sua função primordial, que é a estabilidade, foi realizada uma caudectomia, procedimento cirúrgico que consiste na amputação da cauda do cão. E aí como ficou? Bem bonitinho. Bom, durante o meu estágio, no meu primeiro dia de estágio, eu presenciei a entrada de uma paciente, a Pretinha. Ela tinha um peso mais elevado e ela deu entrada para fazer uma esplenectomia, uma cirurgia de retirada do baço. E ela tinha 2 tumores no baço. Aqui na foto, essa bolinha aqui, esse aumento aqui, é um tumor e tinha mais um ali atrás. E após a cirurgia, quando ela já estava suturada, em vez de ela começar a superficializar para ir para o pós-operatório na internação, ela teve parada cardíaca e foi as médicas veterinárias realizaram as massagens cardíacas durante 6 minutos e durante esse tempo foi injetado 2 doses de adrenalina, mas infelizmente ela não sobreviveu. Essa foi um único animal durante o meu período de estágio que entrou na clínica para fazer o procedimento e acabou vindo a óbito. Bom, durante o meu período de estágio, infelizmente mesmo, eu presenciei algumas eutanásias. Eutanásia é um procedimento que causa a morte do animal de forma rápida e sem ele sentir dor. Aqui eu trouxe um caso de um gatinho em situação de abandono que foi deixado na nossa porta. Uma situação que ele estava muito desnutrido e ele pesava 1/3 do que deveria. Ele deu positivo para FeLV, vírus, e tinha um corte na língua que causou inflamação de toda aquela parte da boca. Ele tinha chances baixíssimas de sobreviver e as médicas veterinárias optaram por realizar uma eutanásia. Bom, sem dúvidas, um dos procedimentos que eu mais presenciei durante o meu estágio foi a castração, a retirada de todo o aparelho reprodutivo feminino contendo útero e ovários. Aqui eu não tirei foto em si do animal, mas eu tirei foto de 2 úteros. Carterectomia.
foi, chegou pra gente, durante o meu período de estágio, um cachorrinho com uma precária higiene bucal, com muito tártaro e com alguns dentinhos já podres. E a gente teve que, durante a retirada do tártaro, a gente teve que retirar os dentinhos também. Bom, das dificuldades encontradas durante o meu estágio, eu senti dificuldade de associar os meus conhecimentos adquiridos aqui no campus com a prática da medicina veterinária clínica. O nosso curso não é tão voltado para a área veterinária, muito mais para a área zootécnica. Então eu senti muita dificuldade em associar o que eu aprendi com o que eu realizei na prática. Eu senti muita dificuldade também de me adaptar com os termos técnicos, clínicos, falados lá na clínica. A gente aqui no campus é apresentado a termos técnicos, zootécnicos e agrícolas, mas não veterinários. Bom, os meus agradecimentos. Esse é um ciclo que se encerra com essa defesa, um ciclo de 3 anos, e que com certeza não seria possível da forma como foi, sem a presença de 2 pessoas muito especiais para mim, a Maria Eduarda e a Luzia, que me deram muita força e muito apoio em tudo. Eu tive também o apoio imprescindível da minha família, que quando eu quis desistir me deu força para continuar, e hoje eu entendo que foi a escolha certa. Agradeço imensamente a minha família por todo o apoio que eles me forneceram. E a minha turma, que passou comigo os 3 anos, vivendo muitas vivências, algumas intrigas, algumas desintrigas. A oportunidade que as médicas veterinárias da INVET me deram de fazer estágio lá, eu tive contato com as médicas da clínica, a nossa equipe. E agradecer pela orientação da professora Franciele durante o meu estágio e pela minha professora regente que participou comigo no último ano todo. Dúvidas e perguntas? Claro. Parabéns pela tua apresentação. De verdade. Eu estava falando antes, né? Da Cris chegar e eu não tinha dúvidas de que seria uma apresentação muito boa. Então, com o passar de imediato, já agradeço a professora Cristina ter aceito o convite e vou passar para que ela faça as considerações dela. Obrigada, Fran. Parabéns pela apresentação. Então, assim. Eu ainda não tenho doutorado. Sim. Gostei muito da tua apresentação dos slides, sabe? Da tua postura, da forma como tu te posicionou, sabe? De forma altiva, falando meio rápido, mas eu sei que a fala rápida é uma característica, né? Tua mesmo, não foi? Porque tu acelerou em função de uma apresentação. Porque normalmente é assim, né? A gente às vezes fala calma, mas uma apresentação de tudo muito rápido. Mas não, isso é uma característica tua, né? De falar muito, de falar rápido, né? Mas tu te expressa muito bem, né? Então, assim, sempre soube disso, né? Sempre gostei de ti, te admirei como aluno. Tu sempre fosse um aluno assim, muito educado, né? Gosta de mostrar opinião, eu acho isso muito positivo, né? Porque eu acho que a gente tem que se posicionar em alguns momentos. Isso é interessante, eu adoro, sabe? Eu acho isso muito legal mesmo, né? E foi um estágio bem interessante, porque eu fiz, teve muitas atividades, né? E claro, assim, eu não tenho embasamento como da Fran e tá fazendo algumas considerações sobre essas atividades que tu desempenhou, né? Algumas, sim, que estariam relacionadas à minha área de atuação, né? Mas, assim, algo tão específico, eu também realmente eu não tenho condição de fazer, de analisar os termos técnicos, se eles estão corretos, se eles não estão. E as considerações que vão ser feitas, né? Eu acho que, na verdade, a gente encara como sendo uma conversa, né? Porque eu não tenho a mínima intenção, assim, de te colocar na parede, de fazer perguntas para ver se tu aprendeu, se tu não aprendeu. Não, vamos aproveitar esse momento, né? Porque é um momento que tu está finalizando o teu... E eu me sinto, assim, muito honrada e me sinto muito feliz
imagens assim muito bonitas. Foram todas tu que fez? Foram todas eu que Tu retirei. que tirou? É que as primeiras ali não tem fonte, não sei se não apareceu. As primeiras, lá quando estava aparecendo da clínica, achei a clínica muito legal, né? Elas sei, mas é que como elas foram colocadas em pretinho, no cantinho. Tá, eu que não. Aqui, ó. Desculpa. Não apareceu. Eu acho que eu deveria ter destacado mais elas. Tá ali, ó, Tá bem aqui é no verdade. cantinho. Ó, eu tipo, ele não colocou. Porque assim, uma preocupação também é que de repente eu não vou começar a usar aquelas imagens ali, não é de ninguém, né? Porque não, na verdade. Mas esse aí é uma. Tá ali, bem escondido. Tá, que bom que tu colocou. Isso que eu realmente não conseguiam e eu senti falta, né? Achei a clínica bem legal, né? Bem equipada, né? Tem na cidade de Torres mesmo. Tem hospital, né? Não é limpeza de uma universidade, tem programa, bioquímica, ensaio. Muito bem equipada, achei bem legal mesmo. Aí eu tenho uma dúvida, assim, que eu queria te explorar um pouquinho mais, assim, tentar entender como foi, assim, porque eu vi vocês conversando, né, que tu te despertou bastante pelas aulas da Fran, né, o gosto pelo trato com os animais, assim. E aí, tu vendo aqueles animais naquelas, né, como é que tu te sentia? Ou tu já tinha adquirido assim uma certa resistência com relação a isso? Não, o caso é esse, vou ter que fazer, sabe? Como é que tu sentiu assim, ó, e se modificou até o final do estágio? Bom, a gente entendeu vários casos diferentes de animais e no começo do meu estágio eu senti muita raiva, porque eu percebi que chegaram animais pra gente em uma situação onde a gente já não tinha mais o que realizar, a gente já não tinha mais o que fazer, a gente já estava de mãos atadas. Casos de animais que se tivessem sido trazidos para a clínica 1 ou 2 semanas antes, a gente teria dado conta de curar. Foram exemplos de eutanásia que a gente realizou, de animais sem solução pelo tempo. E depois ao longo do estágio, aquela raiva foi passando e foi crescendo um sentimento de impotência, de pensar que eu estava ali, eu estava estagiando, mas eu não tinha o conhecimento necessário que as médicas tinham para fazer mais pelos animais. É uma experiência que mexe muito com o sentimental da gente. Eu imagino. Mexer bastante, né? Na verdade, assim, o que acontece? Geralmente quando procura o veterinário, isso é uma clínica veterinária, não sei se é mais grande porte, não, só gato e cachorro, né? Mas assim, o que a gente percebe? Tem outras defesas, né? Eu acho que a Fran deve lidar, né? Ver isso com mais frequência. As pessoas procuram o veterinário quando já está nas últimas. Quando vejo assim, não vai dar. E ali o sofrimento daquele animal, né? Porque, a não ser que eu esteja muito errado, eles também sentem dor. Muita. Né? E aí ele procura ajuda para um analgésico, quando já está assim, como o caso da cauda, né? Do bichinho ali que já estava. Aquele gatinho, quando não sofreu de dor até aquele momento. Então, assim, o trato com o animal, assim, meio, parece que é tudo banalizado, né? É tudo muito banalizado. Parece que a gente precisa, como sociedade, como humanidade, ainda evoluir mais nesse sentido, né? Entender que aquele animal, ele sente dor, que ele está sofrendo, né? A gente precisa evoluir muito nisso. E em muitos casos que acontece, e aí como técnico em agropecuária, porque tu falou que teve dificuldades em atividade prática, não tinha nada assim específico, mas assim, tu sabe que um animal ele tem que ser bem alimentado,
hoje, tá? Claro. Porque eu falei que eu não ia te perguntar na segunda, né? Ele falou durante a apresentação prévia, né? E eu disse, não fala isso está errado. Mas é que provavelmente você escutou, eu imaginei que você tivesse escutado na veterinária. O passo não serve para nada. Não. O animal consegue viver sem o passo, sim. Né? Mas qual é a função do passo? O vaso é envolvido com umas células. Mas a medula consegue suprir essa necessidade que tem quando o vaso é retirado. Que células? Aí que tá. Um animal consegue viver sem o passo, não tem obrigação de saber isso, tá? Eu falei, mas eu te dei a dica que eu ia te perguntar isso. Porque eu disse assim, eu não vou te perguntar hoje. Vou aproveitar o gancho da crise, então, que era a única pergunta técnica que eu ia te fazer. O baço, o animal retira e ele consegue viver com uma certa qualidade de vida. O que ele perde é a capacidade imunológica, porque o baço está ligado à produção de células T, que são células imunológicas. O baço ele tem uma resposta imunológica muito forte no corpo. Então, por exemplo, nós, seres humanos, se você tem alguma obstrução num órgão vizinho, por exemplo, no pâncreas, né? O ducto pancreático ele obstrui, vai estourar lá no baço, o baço incha. Mas o baço é um órgão relacionado à imunidade. Então, o animal vive sem, só que ele perde muito essa capacidade de defesa. Então, ele vai viver com qualidade de vida desde que você proporcione um ambiente, né, regradinho, enfim, tá? Mas era só isso, mas tu realmente não tinha essa necessidade, essa especificidade. Mas uma coisa que eu aprendi, ó. Por isso que é bom as defesas, né? E sempre que me chamam, eu estou sempre pronta, porque a gente aprende muito, né? E também a gente vai se avaliando, né? Também vai se avaliando também em relação a isso. Tirou o baço, consegue viver, tá? Bebina, coitadinha, não conseguiu, né? Porque daí no final acabou. É verdade, pessoal. Ela não tinha idade avançada, ela tinha um peso elevado no corte dela. Ah, bom. Que quando tem, né? Que tinha tumor, né? Tumor no baço. E aí tinha que ver que tá, se não tinha comprometimento. Ele não é minha área também. Isso eu aprendi com os meus, tanto que, né? Essa questão de ter tumor, tem que ver se avança e aí testar. Se tinha peso elevado, mas pode dar um comprometimento bem. Eu lembro que quando terminou a cirurgia, o ambiente estava muito pesado. Uma das médicas veterinárias, a doutora Cris, a médica veterinária lá na clínica, de bastante mais, ela era uma profissional de mão cheia. E ela olhou para mim e falou assim: medicina não é matemática, 2 mais 2 nem sempre é igual a 4. Isso é comparar o almoço e o sanduíche. E eu já disse, né, que sanduíche, né, em função dessa, que era uma das perguntas. Era uma dos questionamentos que eu te perguntava como tu lidaria com isso, né, em relação ao. Depois falou da eutanásia, né? E qual foi o teu sentimento também com relação à eutanásia? Eu senti que a gente estava fazendo um bem maior para ele. A gente estava livrando ele da dor que ele estava sentindo, porque ele só chegou e a gente teve que fazer uma festa nervosa nele para conseguir aplicar a medicação. Porque a dor que ele deveria estar sentindo era, a gente manuseava ele e ele não se mexia, ele não tinha reação, ele não tentava se defender, ele estava em um estado, ele estava muito incrível, ele tinha 1/3 do peso que ele deveria, ele tinha 1.200, ele deveria ter 2/3 a mais que isso. Pois é. Aí, mais ou menos, não tem questionamentos mais. Eu só queria
querer que tu faça. A gente não sei qual é a arquitetura, bem diferente, né? Então, é uma digamos assim, não sei se é uma porta que está se fechando agora, né? Técnica agropecuária, né? Do teu estágio está entrando uma outra, que vai avançando. Mas todo o conhecimento que tu vai levar para a tua vida, porque ajudou a te constituir como ser, como cidadão, como um profissional. Então, isso é bem legal. Então, e esses termos técnicos também, tu também tem dificuldade, tu vai encontrar também lá na arquitetura. Também tu vai adquirindo daí com o tempo. Eu quero mais uma vez salientar, né, o quanto tu é um bom aluno, o quanto tu é inteligente, o quanto tu é assim, esperto, né, e que foi, o quanto foi bom assim ter estado com vocês durante esse período de vocês, o trio aqui que formava, que sempre sentavam aqui nesse cantinho. Então, eu, mais uma vez, eu agradeço por ter me chamado para participar desse carinho muito especial para ti. Certo? Obrigada, Fran, Jéssica, se quiser. A Cris fez uma pergunta que eu geralmente faço e até que faria, né, também. Mas a gente questiona alunos que querem continuar na área da medicina veterinária, que é a questão de como se sente diante da impotência, muitas vezes. Tu vai lidar com o tutor, tu lida com aquele tutor que faz de tudo, não vai barganhar uma cirurgia, a necessidade dela, com aquele tutor que quer, mas não tem dinheiro, com aquele tutor que não quer e já quer eutanásia, é muito comum. Então, às vezes, a sensação de impotência, quando a gente convive demais, eu dei aula 4 anos para medicina veterinária, convivia direto com colegas da área e era sempre notícias assim, né, que vinham das clínicas e às vezes, ao longo do tempo, aquele profissional que é muito apaixonado pela área, ele não cria aquela casca grossa, ele se defende, mas ele sofre também, né? E então tu vivenciou um pouquinho essa experiência, tu vai para outra área, mas tu entendeu, né? E agora eu vou te lembrar de um momento, eu não vou lembrar bem certo se aconteceu com vocês, mas eu lembro que eu contei, e tu foi um dos alunos mais questionadores que eu já tive, né? Questionava nas O2, questionava na agroindústria. Eu lembro até que teve uma aula que eu disse, tá, agora me deixa, que eu preciso continuar. Ele perguntava, então, quando eu escutava alguns momentos, assim, não, mas ele dormiu na minha aula, eu pensava, mas como assim dormiu? Que ele fala, né? E sempre foi muito bom, eu gostava tanto de dar aula para vocês, né? Mas o momento era, uma vez que eu estava contando, que aqui, por conta de nós não termos mais animais para fazer transferência de leitões, eu contei de uma leitegada que nós nós não fizemos eutanásia, né? Nós não sacrificamos, porque não é exatamente eutanásia, não é mais evolução. E vocês questionaram e eu lembro perguntando se não tinha outra coisa para fazer, indignado com aquilo, e eu disse, não, olha, eu deixei, mas eu não vou mais fazer isso, porque assistir um animal morrer de inanição, né, de desnutrição, é muito triste. E eu lembro daquele dia de tentar provar para vocês, né, que em alguns momentos a eutanásia ela é um procedimento menos doloroso, né? Então, agora tu entendeu. Eu percebi agora com a resposta que eu para Cris que tu entendeu. E nesses momentos é menos triste você assistir isso do que às vezes saber que tinha solução, que a solução demorou, daí não pôde mais, né? Demorou para levar, enfim, ou que o tutor não quer fazer aquilo. Esses momentos causam mais indignação do que propriamente você saber que não há mais o que fazer. Então, eu não sei se tu lembrou disso, eu lembrei, quando ela perguntou, eu estava respondendo, eu lembrei daquele momento e eu exatamente parava lá explicando para vocês. E tu me perguntando, tu gesticulava, mas não tinha outra coisa. A eutanásia é um procedimento que bate diretamente com o
tá velho e não quer mais manter vivo porque, ele tá cego. Mas peraí, tu tá cego daí, né? Existem questões éticas ligadas e alguns pontos que precisam ser atendidos para você eutanasiar um animal, né? Enfim. Então, entendeu a questão ética, né? Isso é importante e como a gente precisa tomar uma decisão rápida em alguns momentos. E, né, a questão de você ter dificuldade nessa área, tu entende também quando nós conversamos sobre a orientação, que eu também tinha medo de não conseguir te orientar da forma adequada, né? Porque eu não sou médica veterinária. Eu tenho dificuldade no sentido de que percebeu que eu não assisti a caudectomia, eu não gosto. Eu sou zootecnista porque eu amo zootecnia, mas a veterinária clínica não é para mim. Assistir cirurgia para mim é pior dia, eu não gosto. Não tenho essa familiaridade, eu não tenho, me falta essa. Não tenho estômago, sabe? Então eu tinha medo de não conseguir te orientar da forma adequada, mas eu já, assim, a gente desempenha o papel, né? Que eu ia te falar aqui. Então, assim, essa questão, eu imagino que tu tenha sentido uma dificuldade grande na instrumentação também, né? Apesar de que, claro, os primeiros dias são sofridos. A gente aqui no curso de agropecuária é mais a parte da pecuária que vem, então, a produção e a nutrição. A clínica nós não temos. O que nós fazemos é simplesmente um quebra-galho, citar, trabalhar de maneira superficial as doenças, porque realmente isso entra dentro de uma gama de disciplinas que o curso de medicina veterinária trabalha, né? Desde a citologia, histologia, patologia e as clínicas. Então, claro, a gente não tem como suprir, mas assim, você sofre, mas vocês voltam. Voltou outro, né? Claro que não vai seguir na área, mas eu tenho certeza que tudo isso que tu aprendeu vai te ajudar. Em alguns momentos, mesmo o curso sendo diferente, vai te ajudar. Tá? Eu já tinha sabatinado antes, fiz várias perguntas ali. A Cris perguntou muita coisa também, que são curiosidades que a gente tem aqui, né? Enfim, estou bastante satisfeita. Eu quero te dar os parabéns também pela postura, pela maneira como tu te portou aqui e como você conduziu com responsabilidade desde o dia que eu marquei a reunião. Você estava sentadinho lá, esperou para fazer a reunião, prestou atenção e foi criterioso com tudo aquilo que eu pedi. Eu disse que não pediria relatórios semanais, porque eu me coloco no lugar de vocês e entendo que a gente chega em casa cansado, às vezes não está cansado fisicamente, está cansado emocionalmente, né? E só quer comer alguma coisa, tomar um banho e dormir, então eu pedi que vocês fossem me contando. Tu foi me contando, me mandou a tua apresentação, me mandou a tua ficha de forma perfeita, tá tudo pronto, tá? Então eu quero te parabenizar por essa responsabilidade. Tenho certeza que vem aí um arquiteto, eu disse para ele, acredito que nós vamos assistir ele na televisão apresentando um programa, né? E por favor, nos manda o link pra gente, né? Manda pra gente lá assistir, pra gente acompanhar esse momento, né? Que daqui mais alguns anos tu vai finalizar essa tua etapa na graduação, vai apresentar também teu TCC, enfim, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso tremendo, tá? Eu estou muito orgulhosa de ti, muito feliz por ter te orientado, eu agradeço a professora Cristina, agradeço a família que faz um esforço e vai continuar fazendo, tá aqui te ajudando e te apoiando nas suas escolhas, tá? Parabéns, meu querido. Eu estou bastante satisfeita. Obrigado. Vai aparecer na televisão. Não, eu acredito que ele vai. Ah, tá. Porque ele tem duas coisas. Ele gosta da arquitetura e ele tem uma facilidade, né? Eu estava contando para ele da questão da FICITAC, ele estava lá organizando os microfones, enfim, né? E eu disse, daqui a pouco você vai conseguir fazer as duas coisas, você vai ser um apresentador que vai trabalhar com a área, né? Tem muito programa muito bacana, muito legal nessa área, né? E eu acho que tu tem tudo para desenvolver duas áreas bem interessantes, tá? E acho que é isso. Eu queria agradecer pela presença das duas aqui, pelas considerações finais e eu não podia ir embora sem dar um finzinho. Então, peraí, uma salva de palmas, nós estamos em inglês, né?
previstos que eu vou tratar Deixa eu fechar a nota. Deixa eu fechar a nota. Será que nós vamos te aprovar, né? Será?